Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês, nessa conversa, nesse bate-papo. Fiquem livres, abertos mesmo para perguntar, e a gente pode aprofundar em algum tema quanto vocês quiserem e o quanto eu conseguir. Então, fiquem à vontade para a gente conversar, então é uma troca mesmo de experiências aí. Tudo bem? Então, meu nome é Célio Ricardo, né? Eu costumo falar Célio Ricardo para todo mundo, porque meu pai também chama Célio, eu não sou Júnior, mas, então, em casa, todo mundo chama de Célio Ricardo, me acostumei. Mas pode me chamar de Célio também, que não tem problema. Hoje eu atuo numa empresa de tecnologia, né, presta serviços para alguns clientes de tecnologia, e atuo como um gerente de uma equipe de desenvolvimento dentro da área de TI. Tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho da história, da jornada, tudo mais, algumas experiências, e fiquem livres aí para perguntar, complementar, fique à vontade. Bora lá. Eu sou formado em Ciência da Computação na Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo, uma universidade particular aqui de São Paulo. Tenho um MBA em Engenharia de Software também, feita na FIAP, que é uma outra universidade aqui de São Paulo também, e atuo na área de Tecnologia da Informação, e já tem aí, está até descrito ali, quase cerca aí de 24 anos, tá? Desde o início até agora. Eu tenho 47 anos, eu sou casado, não tenho filhos. Aqui tem um ponto importante, mas eu tenho uma cachorra chamada Polaca, que é o amor da casa aqui, meu e da minha esposa. Tá? É o que nos toma um pouco de atenção aí por não ter filhos. Gosto bastante de leitura, livros, e gosto bastante de música também. E esses, basicamente, são meus interesses pessoais aí para desanuviar, vamos dizer assim, um pouco a cabeça. Tá bom? Vou contar uma historinha aqui, como eu escolhi a minha profissão, né? Eu até brinco um pouco com isso, no sentido que foi a TI que me escolheu, mas não é prepotência, não. É um pouco da história em si mesmo. Na verdade, assim que eu terminei o segundo grau, eu passei na Universidade Federal de São Carlos e nem era em TI. Gosto bastante de áreas de exatas e eu comecei a estudar, na verdade, estatística. Só que eu não terminei o curso, não terminei nem o primeiro ano. Por volta de 8 meses ali, eu não me adaptei. Eu moro em São Paulo, né? Só explicando, São Carlos é uma cidade do interior aqui de São Paulo. Então tem um deslocamento aí que não dava para ir e voltar todo dia, é um pouco longe. Eu passava a semana lá. Eu acho que não estava pronto para isso naquele instante, né? Tinha lá meus 17 anos, algo assim. Não consegui me adaptar. E conversando com meus pais, né? Eu decidi trancar a matrícula, só que minha mãe me fez prometer uma coisa, que, beleza, tranca a matrícula, você vai voltar, mas você tem a obrigação, então, de começar a trabalhar e pagar suas próximas inscrições para prestar vestibular, né? Foi o que eu fiz. Aí, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar numa floricultura como entregador, e essa floricultura tinha um estacionamento, era no centro de Diadema, era a cidade aqui de São Paulo que eu morava antes, a Grande São Paulo. E em Diadema tinha uma escola, só tinha uma na época, de informática, cursos básicos de informática. E o dono dela, ele parava o carro nesse estacionamento da floricultura. E a gente criou uma amizade. E em determinado momento ele me chamou para ser um professor lá dos cursos da empresa dele, né, da empresa de cursos de informática. Eles me treinaram no que eu precisava saber para dar aula, era coisas básicas, acho que talvez versão inicial de DOS 6.22, sabe, umas coisas mais antigas. O Windows não era nem o Windows 95 ainda, não era conceito de iniciar, né, janela, já era janela por conta do Windows 3.11, 3.1 na época. E muito básico também as questões de Office, que basicamente era Word, Excel e PowerPoint, mas nas versões bem iniciais mesmo. Essa foi, assim, a minha primeira experiência mais próxima ligada à informática. A gente nem falava tanto TI na época, falava informática, né? Então, eu era um professor de informática. E esse foi o primeiro contato que eu tive nessa área, vamos dizer assim, que foi aí que quando despertou o meu interesse propriamente, né?
Nesse meio tempo, meus pais voltaram para Minas, eles são de Minas, nós somos de Minas, e eu continuei morando aqui em São Paulo. E para me manter aqui em São Paulo, eu tive que mudar de emprego, um emprego um pouco melhor, mas aí já não tinha nada a ver também com o ramo de informática, vamos dizer assim. Era um laboratório, e eu trabalhava na área responsável pela impressão dos laudos dos exames desse laboratório, né? E para distribuir para os outros laboratórios. Nesse laboratório, fiz uma amizade com uma pessoa que eu conheci lá, e uma tia dessas pessoas estava montando uma empresa que ia atender uma empresa bem maior aí de maquininhas de cartão de crédito, chamado POS. E eles me convidaram para participar de um processo seletivo lá. Foi aí que deu todo o meu início, realmente, aí, mais voltado numa área de TI, aí, algo mais estruturado mesmo. E eu fui convidado, em primeiro momento, para participar do time, que na época o pessoal chamava de EMAS. Eu nem sei se o pessoal ainda chama assim no mercado, já vi em alguns lugares que ainda chamam. Que, basicamente, o que a gente fazia era gerar relatórios com informações para a gerência, né? Essa empresa, ela prestava um serviço dentro de uma plataforma proprietária que ela tinha criado, de workflows, e essa plataforma controlava a instalação, manutenção, troca, estoque dessas maquininhas de POS. Então, a gente gerava nessa equipe vários relatórios diários, mensais, fechamentos, com base nessas questões operacionais, até para pagar fornecedor, quanto aquele prestador de serviço instalou de máquina naquele mês, né? 300 máquinas, então ele recebia por isso. Então, a gente dava a informação que a plataforma gerava, a gente gerava os relatórios para subsidiar essas ações mais operacionais para essa empresa que contratou a consultoria que eu estava trabalhando, né? Basicamente, aí foi o início. E, nesse instante, eu ainda nem tinha começado, propriamente, o meu curso em ciência da computação. Foi aí, nesse trabalho, que eu tive a oportunidade de voltar a estudar, porque aí o meu salário era um pouquinho melhor, era uma universidade particular, eu pagava a mensalidade, né? E, basicamente, aqui a experiência foi fantástica, porque eu comecei a exercitar um pouco mais, sem ter o conhecimento teórico, sem ter o conhecimento básico. Então, muita coisa ali a gente foi aprendendo no dia a dia, às vezes até um pouco, né, sem ter o embasamento correto para exercer, mas foi um pouco no dia a dia. E ali eu comecei a ter um pouco mais de experiência por conta dessas entregas que a gente fazia para a empresa que tinha contratado a empresa que eu trabalho, que a gente pode até fazer uns paralelos com hoje, né? Então, quais são as experiências que foram adquiridas? Nossa, a gente tinha, vez ou outra, vinha um pedido da empresa de um relatório gerencial que a gente tinha que fazer batimento de bases e confrontar informações. Então, uma primeira parte que chama atenção, assim, a gente tinha que entender bastante do que era aquele pedido, qual a informação que ele queria enxergar, o que a gente ia entregar de informação para subsidiar as tomadas de decisões e tudo mais. E a gente começava a participar ali um pouco da questão de, então vamos entender o requisito, o que está sendo pedido, né, que é um dos pontos importantes, vamos dizer assim, na nossa área, né, entender bem o que é aquele pedido que está sendo feito, né. Um outro ponto muito importante era a questão de respeito aos acordos, né. Essa empresa de máquinas de cartão de crédito era bem grande no mercado, e muitas coisas tinham um prazo reduzido, não reduzido, mas tinha um prazo específico que tinha que acontecer e não tinha muito espaço para, né, renegociação de prazo ou, na verdade, entregar em alguma outra data. Então, os acordos feitos ali tinham que ser muito bem respeitados, né, buscados, atingir aquele objetivo, que aí a gente traz um pouco para hoje também, que é a questão do prazo, que na nossa área também é muito importante, né. Se a gente pensar, é um conceito muito forte, né, recentemente, que é o tal do time to market, né? Se você demora muito para se lançar uma solução, por exemplo, extrapolando, talvez quando você lançar, o mercado já não quer aquilo, né? Então, essa questão de prazo para a nossa área é bem importante, né? E, claro, antes de qualquer entrega, a questão de você validar o resultado daquilo que você fez, daquele trabalho que você fez, que aí puxa um pouquinho também para a questão da qualidade da entrega, né, que é um ponto bem importante também aqui para a nossa área, que é a qualidade do que a gente está fazendo, né. E tem até áreas específicas dentro de TI, igual a gente vinha falando que a área de TI é muito abrangente,
tem áreas específicas propriamente de qualidade, né? Profissionais com expertise formados em qualidade, né? E isso é bem importante. Então, é uma área também muito grande de TI. E nessa empresa, ao longo da minha caminhada nessa empresa, que depois eu mostro ali um pouquinho melhor no timeline, foi onde eu comecei a ter uma experiência um pouco mais próxima de desenvolvimento. Não era um desenvolvimento numa linguagem até então, uma linguagem Java, .NET, Python. Python, então, é bem recente, né? Mas exemplificando, mas era uma plataforma de workflows, de construção de fluxos de trabalho, de controle de estados, vamos dizer assim, né? Que eu comecei a interagir mesmo com a construção, assim, de workflows, de soluções para atender algum objetivo específico, né? Para questões até, tem que implementar uma funcionalidade nova para controlar a manutenção de um POS de modelo específico, tem alguma característica específica, trazendo um pouco mais de detalhe. Então, nessa plataforma, a gente criava as especificidades para esse atendimento e controlava nela para gerar depois, né, as questões dos dados para subsidiar as tomadas de decisão lá da empresa que nos tinha contratado. Então, o início foi muito nesse sentido. E agora vou trazer um pouco para o dia atual, como é o meu trabalho no dia atual. A gente estava falando um pouquinho do começo, vai ter uma lacuninha aqui, vou falar do dia atual, mas depois eu vou voltar nela um pouquinho aqui. Sério, deixa eu só o Sério. falar rapidão. Você falou muito dessa parte de a TI te escolheu, mas também tem muita parte do network que você fez ao longo do caminho. Tanto para a parte de começar como professor, de ser indicado com a vaga e tudo mais. Você pode falar mais sobre isso e sobre a importância da gente fazer essa conexão com as pessoas dentro e fora da faculdade, também nesse Claro. quesito? E complementando também, como foi essa migração, né? Você primeiro tem que fazer esse networking, como a faculdade te ajudou nisso, e como foi migrar, né? Sair da faculdade para ir para o mercado de trabalho, se puder conectar também. No caso, ele começou com o mercado de trabalho, aí depois veio se especializar Isso, dentro da faculdade. E isso. já é um caminho assim que hoje em dia tem muitos também desse jeito, mas a grande parte ainda quer primeiro completar os estudos para depois começar no mercado. Sim. Acho que uma parte importante dessa questão do network não é simplesmente você conhecer o máximo de pessoas que você possa na sua história, no seu caminho. É você ter a capacidade de demonstrar também para essas pessoas as suas próprias qualidades. Você demonstrar que você tem aquele certo interesse, você tem aquele certo objetivo, e a pessoa ter a ciência de que você tem aquele interesse. E se porventura, o importante é, na hora que surgiu para alguma pessoa aquela ideia, puta, eu estou precisando de um profissional nesse estilo, com essa capacidade, com esse, né, objetivo, se você tem essa proximidade, essa conversa, essa troca de informações, a pessoa prontamente vai acabar lembrando de você. Então sempre que eu vou participar, então, de um evento, eu vou entregar não sei se usa mais, né, cartãozinho de visita, vou entregar meu cartãozinho para todo mundo, não é simplesmente só conhecer muita pessoa, estar lá no WhatsApp, né, e assim por diante. É ter de forma real essa troca de informações, troca de experiência. Que, fatalmente, quando você conseguir apresentar a sua capacidade, o seu desejo, e muito provavelmente quando alguém desse seu meio de contato precisar de algum perfil ou de alguma capacidade que você tem, fatalmente eles vão lembrar de você como uma opção, né? E aqui, né, nesse sentido, foi muito assim, até uma questão, um pouco até na sorte, porque eu conheci uma pessoa que a família dele estava montando uma empresa, a tia dele estava montando uma empresa, que levou ele primeiro para essa empresa, e eu trabalhava junto com ele nessa primeira empresa lá, que era um laboratório, fazendo a questão das impressões e despacho dos laudos médicos lá, dos laudos de exame, e a capacidade que ele viu em mim ali no trabalho do dia a dia, ele achou interessante pelo que a empresa que ele
recentemente tinha ido, estava precisando. Então, ele, né, conseguiu linkar justo porque a gente trabalhava junto, né? Sabia da minha capacidade, sabia do meu desejo, já demonstrava interesse em querer fazer uma faculdade. Ele também, na época, é um grande amigo meu até hoje, ele já estudava processamento de dados na FATEC, então a gente conversava bastante disso. Então, quando surgiu a oportunidade, ele lembrou logo de mim, não só pela amizade, mas também pela capacidade, pelo que a empresa lá estava precisando naquele momento. E naquele momento, na criação, ela não estava nem precisando de alguém muito experiente, porque eu não era muito experiente. A empresa já estava com o objetivo justamente de formar uma pessoa dentro dela. Então, trazer uma pessoa que estivesse com mente aberta, com interesse, com desejo, para, em conjunto, construir algo naquela empresa que estava nascendo. E eu permaneci lá por 8 anos. Então, foi uma história, assim, bem interessante nesse sentido. Conectando isso um pouco com a parte da faculdade, é até mais importante, porque tem até mais possibilidades, porque até assim, eu comecei a faculdade de ciência da computação um pouco mais tarde que até meus próprios colegas de aula. Eu já tinha 23 anos quando eu comecei a faculdade de ciência da computação. A maioria da sala tinha 18, 19, quando muito. Tinha algumas pessoas que eram mais velhas também do que eu. Pessoas, igual você comentou, Rony, de trocando de áreas, inclusive. O cara trabalhava numa parte administrativa, teve interesse de estudar computação e veio para experimentar e ter, né, essa experimentação. E ali, com a diversidade de pessoas, diversidade inclusive até de professores, você ter esse contato também ajuda nesse sentido, porque cada um, igual você estava comentando, a área de TI é muito abrangente. Então, tinha pessoas que gostavam mais da parte de banco de dados, tinha pessoa que gostava mais da parte de sistema operacional, até de infraestrutura, e tinha pessoas que realmente aí queriam mesmo desenvolvimento, independente de linguagem e tudo mais, e tinha toda essa troca de informações, e até hoje, por incrível que pareça, quando tem uma vaga, a gente tem os grupinhos da faculdade, quando tem uma vaga, alguém precisando de alguma coisa, o primeiro lugar que eles postam é, oi, pessoal, estou precisando de um profissional tal, desse jeito, não sei o que, tem alguém para indicar. Isso se mantém, né? Se você manter uma boa relação, isso se mantém para a vida, inclusive. E claro que aí na vida profissional você vai até criando mais relações nesse sentido que vão tornando isso até um pouco mais dinâmico, inclusive. Bacana nesse ponto que tu falou, que tu entrou com 23 anos, o pessoal fica ainda muito receoso, assim, de começar uma faculdade até um pouco mais velho. Tipo, sei lá, tem um amigo meu que entrou na faculdade com 25 anos, ele persistiu um tempo, mas não estava conseguindo se manter por conta da pandemia, foi um tempo de pandemia, ele acabou saindo e está tentando voltar agora. Vai voltar com seus 27, no caso, né? E tem pessoas que eu converso que tem, assim, seus 30, acima de 30, e tem receio de entrar na faculdade, porque, vou entrar velho, já vou sair mais velho ainda, e eu acho que o mercado não tá favorável para isso. O pessoal quer uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais mente aberta. O que tu acha sobre essas pessoas que têm a mentalidade assim, só dá para fazer uma faculdade enquanto for novo? Olha, eu conheço, infelizmente ele já faleceu, ele tinha 81 anos, ele estava no 2º ano de enfermagem. Não tem nada a ver com TI, mas só para exemplificar, né? Sinceramente, eu acho que não tem um limitador nesse sentido. Eu até entendo que quanto mais novo, você tem mais, até talvez facilidade de aprender algumas coisas. Mas tudo depende muito do seu próprio esforço, do tanto que você quer investir naquele conhecimento que você está adquirindo, né? Aí eu acho que depende um pouco da idade. Pode ter empresas que talvez tenham uma visão um pouco mais de, eu prefiro mais pessoas jovens, tudo mais, é um pouco mais dinâmico, né, é mais fácil de relacionamento, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, sinceramente, na visão que eu tenho hoje, por exemplo, sendo gestor, vou dizer por mim, talvez algumas pessoas mais próximas que também são gestoras que eu conheço, eu não sinto essa questão da idade ser um limitador. Na empresa não a que eu estou agora, a que eu trabalhava, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente lá, e ele era amado por uma das áreas de negócio que ele atendia,
E ele já tinha 60 e poucos anos. E nunca foi um problema a questão da idade. Eu acho que tem mesmo, a gente pensa um pouco nisso, putz, eu já estou numa certa idade, vou investir um tempo nisso, e se não der certo, eu talvez não tenha tanto tempo para frente, a gente não sabe. Pode ser que seja muito, seja pouco, a gente nunca vai saber, esse que é o legal da vida mesmo. Mas se há um interesse digno, forte da pessoa, eu entendo que, sim, vale todo o esforço. E, assim, onde eu passei, nos lugares que eu já vi, nunca foi um limitador a questão da idade. Limitador é um pouco mais na questão da capacidade, do interesse, do relacionamento, inclusive, a gente vai falar um pouco dessas coisas um pouco para frente. Mas idade, propriamente, nunca vi como limitador em nenhum lugar que eu vi, que eu passei. Então, acredito que a gente tenha que desmistificar essa questão da idade e impor um pouco mais a questão da personalidade mesmo, de eu buscar querer fazer algo, sabe? Tipo, independente da idade, se eu quero fazer algo, mesmo que seja difícil, eu tenho que tentar. Até onde eu consigo chegar se eu fizer isso, entendeu? Sim. Pode dar continuidade, Célio. Travou um pouquinho, vamos lá. Bom, então, igual como eu falei, eu vou trazer um pouco para o dia a dia atual, tá? Eu já aqui no cargo que eu estou hoje, que é um gerente de desenvolvimento da área de TI aqui. Vou falar um pouquinho do dia a dia, das questões que pegam no dia a dia, né, nas próprias atividades ou responsabilidades, vamos dizer um pouco assim. Tem um pouquinho aqui das questões da trinca de ferro, que eu costumo falar, que é a questão de pessoas, ferramentas e processos, né? Tem cuidados com pessoas no sentido das coisas até mais simples, que é a aprovação de folha de ponto, aprovação do horário que a pessoa entrou, saiu, folha salarial, tem que cuidar da folha salarial, aqui um pouco alinhado até avaliação de desempenho, como que você vê a evolução daquela pessoa e ela merece um mérito, merece uma promoção, alguma coisa assim. E também a questão do one-on-one, que é uma conversa que você faz individualmente com as pessoas para ver os interesses, ver possibilidades, o que aquela pessoa está buscando para a própria carreira dela. Isso é muito importante, esse ponto que é o maior responsável pela sua carreira. Você não espere de um eventual chefe seu, simplesmente. A responsabilidade pela sua carreira é tua. Então, você ter os seus objetivos, você buscar ele, parte de você. E, claro, como gestor, como liderança, como coordenação, alguma coisa assim, a responsabilidade aqui é você dar ferramentas e subsídios para aquela pessoa ter a condição de buscar o que ela está querendo, se os interesses batem, né, se é o que ela está buscando, é o que também a empresa está precisando, é algo que a área está precisando, se esses interesses batem, a questão do gestor aí é dar as ferramentas e as condições para essa pessoa alcançar esses objetivos, né? Tem a questão um pouco das ferramentas em si, então a ferramenta em um sentido, poxa, quais são as arquiteturas que a gente está usando nas nossas soluções? Estamos ficando muito defasado, a gente tem que estar sempre preocupado na atualização, inclusive, isso é um esforço considerável nas empresas, né? Troca de versão da mesma linguagem, né? Um banco de dados Oracle lá, 9 alguma coisa, hoje está no 22 alguma coisa, então, você tem que ter um cuidado muito especial nessas questões. As próprias linguagens que você está utilizando para gerar ou fornecer alguma solução, algum produto para um cliente, né? Dado a necessidade dele, qual que melhor se encaixa, qual que é a que gera mais benefício, assim por diante. Questão de perfis também, né? Que tipo de perfil você imagina que você tem que ter na sua equipe ali, na sua área, para atender os objetivos que a área tem. Isso tudo alinhado e o cuidado principal também com as regras que a empresa tem, né? Cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem o seu objetivo, tem a sua visão de mercado. Então, para empresas diferentes, ramos diferentes, tem regras diferentes. Qual que é o compliance que sua empresa entende que é, né, questão de segurança da informação, por exemplo, né? Recentemente, aí, questões de LGPD, né, que tem um cuidado muito grande. Que tipo de treinamento que você tem que direcionar para os colaboradores, para ele ter mais ferramentas para o trabalho do dia a dia, e a questão dos procedimentos que a empresa pede que você siga, né? Hoje é muito comum
A questão, vou dar um exemplo, putz, eu tenho uma solução para entregar em produção, e eu preciso passar por um processo de gestão de mudança, que eu vou precisar demonstrar o que a gente fez, o que a gente testou, o que foi validado, quem ali está responsável por permitir essa entrada dessa solução em produção, quem vai fazer essa aprovação ou não, é um exemplo de um procedimento que é seguido dentro das empresas. Então, tudo isso fica um pouco na visão da questão do gestor em si, cuidando um pouco de todas essas questões para que o andamento e o dia a dia da área aconteça da forma mais fluida possível, né? Aí, mais especificamente no trabalho do dia a dia, aí, né? Uma área de TI, basicamente, ela trabalha, não basicamente, mas muito fortemente, ela trabalha muito em projetos, em soluções, ou você está entregando uma solução nova para um cliente novo, né, fornecendo um serviço nesse sentido, ou você está evoluindo uma solução que você já tenha, né, com novas funcionalidades e algo nesse sentido, né, algumas melhorias. Então, tem toda essa questão que eu falei lá atrás, de ter aquele devido entendimento do que está sendo pedido, do que para que serve aquela solução, como você, como área, aí, vai ajudar na definição dessa solução. É muito importante a questão lá que a gente estava falando, time to market. Qual é a estimativa para a execução desse projeto, da execução dessa demanda, quando que a gente vai entregar ela? Se eu não consigo entregar num tempo, se a gente não consegue entregar num tempo muito próximo, talvez quando eu entregar já não está válido mais, a solução já não atende para o mercado e assim por diante. Ter a questão do planejamento, quando que isso tem que acontecer, como vai acontecer, qual é a equipe envolvida. É muito difícil que seja apenas uma equipe, uma pessoa só, uma área só que atue num projeto, às vezes, né, tem mais áreas até de desenvolvimento. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, são 4 áreas de desenvolvimento, 4 áreas que entregam softwares, que entregam soluções, e cada uma tem a sua especificidade, cuida de alguma coisa. E até falando um pouquinho ali que a gente estava comentando antes, vai se extrapola, tem a área de TI que cuida da infraestrutura, pode ser uma infraestrutura interna da empresa, tá on-prime, você tem um servidor físico ali, tem que ter alguém ali que sabe e cuida daquele servidor. Ou não, você vai utilizar uma solução em nuvem. Então, você vai ter que ter também especialistas que sabem trabalhar com a nuvem, sabem os serviços que estão disponíveis lá e tudo mais. E toda a questão de execução desse projeto em si. Isso, Célio, desculpa te interromper. Eu vou te fazer uma pergunta e aí a gente já emenda com a pergunta que a Larissa fez no chat. Tá bom. Puxando já um pouco sobre essa questão da comunicação, como é feita, né, a comunicação sendo você um gestor de TI com outras áreas? Quando, por exemplo, né, num projeto que abrange mais de uma área, eu tenho mais de uma solução, eu tenho integrações envolvidas, e mais de uma área envolvida nessa solução. Com certeza, alguém de infraestrutura já vai estar envolvido, porque a gente vai usar alguma coisa ou internamente no on-premise, como a gente fala, no servidor, aqui hoje é menos comum isso, tá? Mas solução em nuvem, por exemplo, vamos chutar aí a AWS. Então, sempre vai ter alguém de TI ali já, de infraestrutura, ajudando na montagem dessa estrutura, dessa visão do que a gente vai precisar de serviços lá. E tem a parte, talvez, que eu vou ter que fazer uma integração com outra plataforma aqui da empresa para dar subsídio ou entregar alguma funcionalidade para a ferramenta que a gente está lançando. Trocando um exemplo, eu vou construir uma plataforma que vai entregar uma solução lá de negociação de dívidas, por exemplo, né? Eu vou precisar criar uma funcionalidade, no mínimo, de login. Eu tenho que saber quem que está se logando, quem que está, né? Qual o perfil daquela pessoa, o que ele tem ou não de informações do sistema para ele. Um exemplo prático, a minha área, lá tem também, apesar de ser a mesma área, agora está até mudando, tem uma área que é específica, que cuida da plataforma, que faz as nossas questões de identificação de usuário, de identificação de perfis, né, de autenticação propriamente, até de autorização. A minha área cria a plataforma, eu vou ter que estar alinhado com essa área de fazer essa integração para ter essa funcionalidade ok, né, ela funcionando. Então, ao longo do projeto, na hora que você planeja o projeto, você já indica ali quais são as necessidades que você tem,
todas as áreas que estão envolvidas acabam indicando, nomeando mesmo, vai ser o Joãozinho, vai ser o Pedrinho nessa parte, vai ser a Luizinha nessa parte, e com as suas responsabilidades, e no momento que aquela atividade entra para execução, essas pessoas começam a participar das reuniões de alinhamento, de definição, de estruturação, e ali é acordado como que vai se dar propriamente essa integração, e gera-se, eventualmente, documentações, né, de como que isso funciona, como deveria funcionar propriamente. Então, os projetos, eles seguem no acompanhamento, muitas das vezes a gente usa como base aqui o Scrum para isso, então tem reuniões diárias para fazer um alinhamento ali de o que andou ontem, o que não andou, o que tem de impedimento ou não, e todos os envolvidos participam, por exemplo. Então, a comunicação fica um pouco mais fluida nesse sentido. E até quando tem um empecilho, né, tem alguma coisa bloqueando, ter a comunicação mais fácil ali é mais fácil e mais rápido até para resolver esses empecilhos e assim por diante. Entendi. Tem uma pergunta para ti aqui no chat, bem rapidinho. A Larissa perguntou, como uma pessoa que já tem uma experiência bem estruturada na TI e trabalha na gestão, uma pessoa que queira ser um analista de processos ou de requisitos, qual seria, ou o que o senhor poderia sugerir que seria bom realizar para carregar o currículo dessa pessoa? Essa é uma parte muito importante, é a parte, acho que, principal ali do início. Você ter o bom entendimento ali do que está sendo pedido é o que é importante, né? É o mais importante. A entrada para a execução, se você já tem definido o que é para ser feito, é o chute inicial ali mesmo, né? É um pouco alinhado nas questões até de que framework, vamos dizer assim, ou qual processo você está utilizando para o desenvolvimento, por exemplo. Estou usando o Scrum, estou usando o Ágil, estou usando Cascata, por exemplo, que é o mais natural, mais antigo. Cascata, não sei se todo mundo tem contexto, faz uma fase toda de escrita de requisito, depois passa para o desenvolvimento, faz uma fase toda de desenvolvimento, depois faz uma fase toda inteira de qualidade, lá no final homologa e implanta em produção. Já num nível mais ágil, você vai construindo funcionalidades completas e vai fazendo entregas incrementais em produção, né? Existem, né, treinamentos ou até, como eu posso comentar, até livros de didática explicando quais são os melhores métodos para você conseguir entender um requisito, para você conseguir entender um pedido e conseguir transformar esse pedido numa solução, numa ideia de solução. É uma área muito grande também dentro de TI, né? Primeiro você tem que gostar, né, de elucidar, vamos dizer assim, o problema, entender aquele problema na raiz, para trazer a informação necessária para, em conjunto com o time do projeto, construir aquela solução, né? Então, da mesma forma que tem, por exemplo, especializações numa linguagem específica, ou numa área específica de TI, de infraestrutura, de desenvolvimento, ou de banco de dados, ou de sistemas operacionais, também existem esses cursos de subsídio para a área de requisito e entendimento, também para a evolução, né? Para a evolução do entendimento. Eu acho que o principal é a Larissa que perguntou, né, se não me engano, é a questão Isso. É a questão do desejo. Se é um desejo, você já tem aí uma boa parte do caminho. Se é uma área que te brilha os olhos, acho que é o primeiro ponto. Você vai depender muito de interlocução, boa comunicação e saber traduzir desejos em resolução, né? Trazer aquele desejo, como que a gente transforma isso numa ideia de solução para o problema que está sendo proposto. Acho que mais ou menos nesse sentido. Beleza? Massa, beleza. Pode dar continuidade, sabe? Uma parte importante aqui também, né, aqui falando em projeto, em algum momento você vai entregar ele em produção. Entregou ele em produção, você vai ter que manter aquele projeto em produção. Muitas vezes a gente chama isso de sustentação do negócio, né? Então, bugs eventualmente vai aparecer, então você vai ter que estar chamado. Então, às vezes, é comum isso no mercado, mesmo o time que está desenvolvendo o projeto acaba ele tendo que também atender os chamados que estão aparecendo, porque a entrega já foi feita. Tem áreas que se estruturam um pouco diferente, destaca uma pessoa
ou uma área para fazer esse atendimento, e fica uma área especializada só no projeto, mas, independente disso, a empresa vai ter que resolver essa solução de alguma forma, que é esse problema de alguma forma, que é, uma coisa é o projeto que está seguindo, está fazendo entrega, e a outra é manter o que já foi entregue, né? Bugs, alguma coisa nesse sentido. Mas pode ser que não seja simplesmente bug, é um problema tão grande que está bloqueando uma funcionalidade da plataforma. Então, aquilo você não tem SLA, por exemplo, para atendimento muito, muito rápido. Você vai ter que resolver e pôr aquela solução no ar o quanto antes. Pode ser que você crie uma solução paliativa naquele momento, inclusive, só para funcionar, talvez não na sua completude, enquanto você consegue um pouco mais de tempo para pensar numa melhor solução para depois. Então, são estratégias que você vai seguindo ao longo, né? E questões de, né, no conceito, puxar um pouquinho aqui, o conceito ITIL aí, tem problemas que você tem incidente que você resolveu ali de uma forma paliativa, mas você sabe que vai ter que resolver aquilo de uma forma diferente, porque senão aquele problema volta a acontecer ou até a pior. Então, você trata o principal agora para voltar à funcionalidade, e depois você faz um trabalho mais específico, até de refaturação, aí pode ser, dependendo do problema que seja, né, até um pouco maior na atuação para resolver definitivamente. E o importante disso tudo, e acho que esse é o ponto importante daqui, é que a gente de TI não faz nada disso daqui sozinho, só por TI, tá? As áreas de interface são muito importantes para a gente, inclusive áreas que talvez a gente nem imaginasse que seriam tão próximas, e TI está ficando mais próxima do negócio, então você vai ficar mais próximo de uma área comercial para subsidiar ele informações na hora que ele te fazer um acordo com o cliente, um acordo com ou o cliente interno, pode ser uma área operacional interna, que você está entregando uma solução, ou um cliente externo. Então, uma área comercial vai te ajudar nessa questão do cliente externo, estabelecer essa relação. Uma área que defina, estuda e direcione aquele produto, então uma área de produto aí para cuidar do que é que a gente imagina que aquela plataforma, por exemplo, tem que entregar de solução para o mercado. Tem que ser bem cuidado nesse sentido para restringir as ações dentro daquela solução, né? Até onde ele vai, até qual a abrangência que ele vai, que tipo de cliente ele atende. A área de segurança é cada vez mais importante também, né? Os formatos ou frameworks de desenvolvimento que você vai seguir para trazer mais segurança para as plataformas em si, ou para a solução em si. Áreas operacionais, ela está ali mais próxima do dia a dia, das ações, ela vai trazer bastante feedback do que o sistema está legal, do que o sistema não está legal, e cada vez mais a TI está se envolvendo mais próxima do negócio, isso vai fazer com que a TI fique mais próxima de todas as áreas da empresa, e eu acho que isso é o principal ponto de evolução da nossa área recentemente. A gente não ser um entregador de plataforma, um entregador de solução, né? A gente participar junto com o negócio de definição de solução, qual a melhor solução, qual a melhor estratégia que a gente vai seguir para resolver aquele problema específico. Um pouco nesse sentido. Eu acho que a Larissa fez mais alguma pergunta. Isso, deixa eu ler aqui rapidão para tu. Eu não consegui aprender. Agora eu achei aqui. Deu certo aí? Certo. Deixa eu ver aqui. Ela perguntou se analista de requisitos e de prontos pode dito que tem uma relação aproximada de funções, como ajuda no desenvolvimento de outra. Ela acredita que sim, é uma dúvida que ela tem. Eles são próximos. O analista de processo, ele define uma questão de um mais assim, em alto nível, o sentido de como uma ação específica ou algum problema que você está resolvendo, como que ele vai ter que funcionar. Eu vou exemplificar. Eu vou criar uma solução que vou vender alguma coisa numa plataforma online. Vou vender livro, por exemplo, né? Tem uma parte que, além da própria plataforma, que você vai ter que criar uma plataforma de comércio ali, de venda, alguma coisa nesse sentido, tem toda a parte, por exemplo, de entregas, né, de como que depois
que aquele cliente comprou aquele livro, por exemplo, como que a gente vai fazer toda a dinâmica para entregar para ele e tudo mais. Quais áreas serão envolvidas nesse processo, né? Desde a área que vai receber esse pedido, vai avaliar se tem no estoque, não tem no estoque, vai fazer um pedido e controlar esse recebimento para disponibilizar, beleza, tem o produto, então eu vou mandar para a área de expedição, vamos dizer assim, ele vai empacotar, direcionar e vai entregar para uma logística para fazer a entrega desse produto que o cliente comprou. A questão de um analista de processo, ele vai pensar nesse macro, né, de como isso, em qual áreas, em quais pontos de controle essa solução tem que passar, quais áreas estão envolvidas. E o analista de requisito vai pensar muito na plataforma, vamos dizer assim, tá? Então, que funcionalidade eu tenho que ter na plataforma para ter as informações necessárias para quando a pessoa fez um pedido, se a gente já recebeu o pagamento, se a gente tem os dados completos de entrega, e que tipo de informação eu tenho que dar de subsídio para a área que vai lá no estoque buscar informação, que tipo de informação a área do estoque vai ter que devolver ou complementar para dizer que aquele livro, aquele produto está no estoque ou não tem, e comandar talvez até a busca de a compra ou aquisição, ou busca de algum outro estoque aquele produto, e que tipo de informação a gente vai ter que mandar para a área de expedição para fazer propriamente a entrega lá no final para o cliente final. Então, o analista de processo pensa nesse processo como um todo, o analista de requisito pensa aí um pouco mais no detalhe de como essas coisas funcionariam, dando subsídio para cada um desses pontos que tem que ser controlados, definido ali pelo processo. Então, eu tenho que controlar quando o pedido chegou, eu tenho que controlar qual a CLA que eu tenho acordado com o cliente para fazer aquela entrega, eu tenho que controlar quanto tempo ou quem daquela específica área vai buscar lá no estoque para ver se ele está lá ou não, aquele produto, quanto tempo essa área tem de prazo de SLA para entregar para a logística, quanto tempo essa logística tem para fazer a entrega final. Mais ou menos nesse sentido. São bem próximas, mas é um pouco, a diferença um pouco nesse sentido. Não sei se eu respondi, Larissa. Mas são próximas, sim. Beleza? Bom, ela disse certo, perfeito. Um ponto importante aqui, né, o que o ambiente acadêmico te ajudou para que pudesse estar na profissão que está até hoje, né? Como eu comentei, a gente estava conversando ali no início, eu acabei adentrando na área ali no começo, sem até ter começado ainda na minha parte acadêmica, né? E até notei, de certa forma, que depois que eu já estava trabalhando, quando eu comecei a estudar, aí ter a proximidade dessas questões mais teóricas, de como elas funcionavam, a parte, por exemplo, vou exemplificar aqui para ficar mais claro, né? Eu amava a minha aula de banco de dados, porque era algo que eu já trabalhava para a questão de geração dos relatórios, né, o fluxo ali nos workflows e tudo mais. Quando eu via aquelas questões de modelo, entidade de relacionamento, hoje tem até banco de dados no ciclo, né, mas modelo, entidade de relacionamento, eu achava aquilo bárbaro, e aquilo me ajudava muito. Eu já tinha essa experiência na prática, mas não sabia muito de onde vinha. Eu sabia como fazer porque os outros faziam. Igual eu via ter a ferramenta, vamos dizer assim, te dando subsídio para aquilo, eu acho que era o mais, assim, importante, né, porque quando eu via essa na faculdade também a questão da troca de experiência que a gente estava comentando um pouco mais atrás. Você tem 40, na minha sala, por exemplo, tinha 45 alunos, 50 alunos mais ou menos, e tinha pessoas de diversos perfis, diversos interesses, e a troca de experiência nesse sentido era muito rica. Claro que você tinha mais afinidade com umas ou com outras, mas a troca ali era muito importante nesse sentido. Questão de gestão de tempo, porque eu já estava trabalhando, eu fazia faculdade à noite, então eu tinha que conciliar muito as questões do trabalho, sem perder a faculdade, e os compromissos que eu tinha com a faculdade, sem tentar influenciar a parte do trabalho também, né? Então, conciliar o tempo para essas duas coisas, acho que foi bem importante nesse sentido também. E o próprio gestão de tempo ali da faculdade em si, só se a gente pensar, no meu caso, por exemplo, no primeiro, segundo grau, beleza, o professor dava ali a matéria, você estudava, fazia a provinha ali para corroborar a sua nota, né, para dizer o quanto que você aprendeu ou não. Já na faculdade já começava a ter umas experiências que o professor passava o ensino, né, passava lá o que tinha que ter
da aula, mas está muito no seu esforço, na sua forma de como você buscar aquele entendimento, quando você investir naquele assunto, buscar outras fontes para entender melhor o que estava sendo ensinado, né? Questão de divergência de ideias, divergência pelo lado positivo mesmo, eu quero dizer, tá? De opiniões diferentes. Então, quando você fazia, por exemplo, o trabalho em grupo, ou definição junto com a própria sala de alguma definição maior de aula, alguma coisa assim, que às vezes a gente era envolvido, essa divergência de ideias, debates, você conseguir passar as suas ideias, você conseguir receber as ideias também dos outros e saber que vão ter divergências e conseguir chegar ali num acordo, isso você vai exercitar não só na faculdade, mas o resto da vida profissional também, né? E principalmente aí o pensamento crítico. Você começa não só a absorver o conhecimento e ali demonstrar quanto que você aprendeu pela nota, mas aqui você começa a exercitar o pensamento crítico mesmo dentro daquilo que você tá aprendendo, né? Que você está sendo ensinado. Eu entendo, basicamente, que essa parte, né, acadêmica, ela dá muito forte para a parte prática no dia a dia, lá do trabalho em si. Né? Você tem um conhecimento que direcione, e a faculdade acaba te ensinando uma forma para você, e cada um tem o seu jeito, de como aprender ter aquele novo aprendizado que você está tendo na faculdade, você acaba evoluindo no sentido até de saber como estudar, saber como aprender, você vai encontrar uma forma que você se identifica melhor nesse sentido. Qual é o meu jeito melhor de estudar? Eu gosto muito de escrever, por exemplo. Mesmo na minha época era lousa, tá? Gente, não sei com vocês, era lousa de giz, a lousa era verde, escrevia de giz, apagava com apagador. O professor dava matéria na lousa. Eu gostava de escrever, porque eu escrevendo, lendo, me fazia fixar melhor a ideia. Tinha pessoas na minha sala que não precisavam, eles não copiavam, eles tinham uns que gravavam e depois ouvia. Então, cada um tem o seu jeito, né? E você começa a ter essas experiências assim que você vai encontrando a sua forma, como que você se entende, como que você aprende, por exemplo, e você vai usar isso para o resto da vida, né? Bom, e como foi vivenciar na prática o que aprendeu na teoria, né, no ambiente acadêmico e tudo mais? Aí, traduzindo um pouco o que você aprendeu ali na faculdade, a experiência que você teve ali, traduzindo isso um pouco para a profissão que você tem, que você escolheu. Eu acho que, comentei isso, que a parte principal aqui é o conhecimento técnico, são as ferramentas que você tem para as suas atividades, as suas responsabilidades do dia a dia. A faculdade dá um pouco disso, pelo menos no sentido dela começar a dar o caminho para o que você precisa saber ou precisa entender para ser uma pessoa que conhece bem aquele determinado assunto. Né? Então, é muito importante ter aulas de lógica de programação, claro que ali você começa, né, a exercitar nesse sentido a questão de lógica. Então, no próximo momento eu vou fazer aulas de Java, eu tive aulas de Java na faculdade, inclusive. Ali você vai exercitar o seu conhecimento em programação, aprender a programação. Pode ser que não é uma linguagem que nem a que você vai querer, você não vai nem querer ser programador, mas você saber como é o aprendizado de uma linguagem, como ela funciona, vai te dar ferramentas para qualquer outro aprendizado depois, a forma de ter outros aprendizados depois, né? E essa parte do conhecimento que você recebe na faculdade, e não só na faculdade, pode ser depois um curso de extensão, ou um treinamento, né? Ou uma forma de estudo mesmo, técnica, que você goste, que você procure. Isso vai te dar o que comumente as pessoas chamam de hard skills. São as ferramentas, o que você tem de conhecimento, que é a base ali do que você precisa para você evoluir naquele determinado conhecimento. E alinhado a isso, uma coisa que também é muito importante, não só o conhecimento técnico, ele vai te dar as ferramentas, a forma, né? Você vai se entender um pouco nesse sentido também de como ter esse aprendizado. Vem também a evolução junto no dia a dia da questão dos soft skills, que aí são mais como que é o seu perfil, né? Qual que é o seu comportamento frente a algumas situações, né? Eu tenho
exemplo que a Larissa estava comentando, um analista de requisito, um analista de processo. Uma pessoa nesse ramo, vamos dizer assim, nessa área da TI, tem que ser uma pessoa que tem uma boa comunicação, tem que ser uma pessoa que tem uma boa interlocução, tem que ser uma pessoa que tem uma capacidade analítica, né? Analisar o que está sendo discutido ali, por exemplo, para transformar isso num requisito, numa solução interna. Né? Cada vez mais importante, por exemplo, ter um trabalho em equipe. Você não precisa ser o melhor amigo das pessoas que trabalham com você, mas você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas que estão ali no seu dia a dia, né, que influenciam, e você influencia no trabalho das pessoas. Né? Então, a junção desse conhecimento técnico, a capacidade que ele te dá de aprender alguma parte mais técnica e evoluir nesse conhecimento, e ao longo disso, evoluindo também essas suas capacidades pessoais, comportamentais, a junção disso é o que ajuda na formação de você como um profissional, e assim por diante. Beleza? Pronto. Abrindo mais uma pergunta aqui do chat, da Larissa. Durante a faculdade, uma coisa que eu sinto muita falta é a questão da oferta do conhecimento de inglês. Nessa área, de fato, é necessário fortemente o inglês? No seu trabalho e também ao longo da sua jornada na TI, qual a sua opinião quanto à utilização e também a ter um bom inglês quando for buscar emprego ou estágio? Legal. Está cada vez mais comum e mais normal, já tem um tempinho mesmo, essa questão de ter o inglês, porque ela acaba sendo realmente a linguagem universal técnica. Tem coisas, quando são lançadas, novas arquiteturas, funcionalidades, linguagens, né, coisa nova que vão surgir em TI, o primeiro momento que ela é lançada, você vai encontrar referência em inglês. E pode ser que você nunca vai precisar de inglês no dia a dia, no trabalho, especificamente no sentido das relações internas do trabalho, com os clientes, alguma coisa assim. Mas é cada vez mais comum, sim, você ter essa necessidade. Vou dar um exemplo, aquela ferramenta de workflow que eu comentei, que foi onde eu iniciei ali meu conhecimento de desenvolvimento, onde eu comecei essa parte um pouco mais voltada de TI, o suporte dela ficava na Índia, não tinha nem suporte interno aqui no Brasil. Então, vez ou outra, você tinha que conversar com algum suporte indiano e tem que ser em inglês para trocar as informações, passar qual era o problema que você estava passando, qual a solução que ele ia te entregar, o que ele ia direcionar. Sendo bem objetivo na pergunta que você fez, eu acho que é extremamente importante ter, tá? Mesmo que você não tenha, não use naquele momento no trabalho, nunca um conhecimento é demais, né? E está cada vez mais normal a questão, tá? Na minha faculdade também não tinha aula específica de inglês, né? Pouco eu tive na época do primeiro grau em si. Eu busquei aulas de inglês em escolas e hoje eu faço aulas particulares, né, de inglês, mas é importante sim nesse sentido. Dependendo da abrangência que você quer ter da sua profissão, até onde você quer chegar, aí é o nível de necessidade que você vai ter, tá? Mas eu acho que, assim, é bastante importante, sim. Bom, aí, lembra que eu comentei para vocês que eu estava falando lá do começo da minha carreira, depois eu estava falando dos dias atuais aqui já como um gestor, ficou meio com uma lacuna ali no meio, mas eu realmente deixei isso de propósito que eu trouxe para cá, porque eu gostei bastante desse slide aqui, porque ele né, instiga a gente aqui quais as dificuldades enfrentadas em relação ao início da carreira e como conseguiu contornar a situação. Um ponto importante que a gente vai ter, ainda mais na área de TI, que, né, a evolução é rápida, né, aparece coisa nova todo dia, praticamente, você vai exercitar um início sempre, você sempre vai ter um início, sempre você vai passar ao longo da sua carreira por alguma experiência que você está iniciando, que você está começando naquele momento. Então, eu deixei aqui exemplificado, nessa linha do tempo, a minha jornada, como foi. Então, eu comecei lá em 1999, como eu não estava nem estudando, nem era estagiário ainda, eu estava como assistente administrativo, comecei a estudar ali no ano 2000,
passei a ser um estagiário de TI propriamente, terminei a faculdade, passei a ser um analista júnior, com a evolução da carreira, fui para analista pleno, analista sênior, cheguei até especialista dentro da área técnica, vamos dizer assim, a gente pensando na carreira em Y, acho que vocês também já devem ter esse conceito, que é você ter uma carreira iniciada aqui, você pode seguir ou para uma área mais técnica, mesmo se especializar realmente numa área técnica, ou você vai partir para uma área de gestão, né? Mas o que muda aqui? Então foi só o tempo passando que você foi caminhando e foi ganhando essas questões de cargo? Não é só simplesmente o tempo que determina isso. Cada vez que você passa por uma mudança, é porque você está absorvendo também mais responsabilidades dentro daquelas atividades que eventualmente você já faz, ou adquirindo atividades que você ainda não fazia. Vou trocar um exemplo, como analista júnior, eu era muito mais executor. Estou falando de mim agora, tá, pessoal? Eu era muito mais executor. Então, já chegava para mim o que eu tinha que fazer. Constrói aqui para esse workflow específico essa função, que sempre que o chamado for resolvido, tem que mandar um e-mail lá para a pessoa que abriu o chamado. Exemplo bem bobo. Então, já chegava esse pedido para mim, eu sabia como fazer, eu executava. Quando você passa a ser um analista pleno, um analista sênior, você já começa a discutir até a questão da solução. Poxa, eu preciso realmente, no momento que o chamado fecha, eu vou mandar um e-mail, qual função de e-mail eu vou usar? Já é da própria plataforma, eu vou ter que consumir um serviço fora? Qual é a melhor solução para o produto que eu estou tratando? Qual que é o mais barato, por exemplo, que eu vou utilizar? Você começa a participar de discussões e definições maiores, mais abrangentes. E, por exemplo, quando você chega ali na questão de especialista, você também está responsável não só pelas suas entregas, mas também apoiando todas as pessoas que também estão ali naquele grupo, os outros analistas, júniores, plenos, sênior, assim por diante. E um outro exemplo, quando eu era analista júnior, não tinha muita experiência em trabalhar ou ajudar nas entregas ou validação de entregas de eventuais fornecedores que trabalhavam com a gente. Mas quando eu, por exemplo, já estava no cargo de especialista, eu era responsável até para definir o que aquele parceiro deveria executar, e quando ele entregasse, eu deveria ter capacidade até de validar que o que ele fez está tudo certo. Então, a linha do tempo aqui, na questão do cargo, não é só o tempo, é a questão também do tanto de responsabilidade que você absorve, e que aí tem duas formas. Ou você tem a experiência de estar recebendo novas atribuições direcionadas aí pelo seu gestor ou por alguém mais experiente, ou até mesmo, como eu comentei há pouco, o responsável pela sua carreira é você. Então, você buscar mais responsabilidades, você também buscar outras formas ou outras atividades que você ainda não fazia, né? Então, cada vez que você faz essa mudança, você acaba experimentando coisa nova. É um início. Você vai exercitar coisas novas. Você vai ter que ter novas ferramentas ou uma ferramenta mais abrangente para atuar daquela forma, né? Pegando esse gancho, sério, a Larissa até voltando um pouco lá na parte de inglês, mas tem sentido aqui também, já que nessa parte de júnior, pleno, especialista, que é na questão de trabalhar e principalmente estágio, vai utilizar o inglês caso a gente erre ou não se sinta totalmente seguro para falar algo, pode ser por N motivos. Um gerente ou um superior poderá dar o suporte ou temos que enfrentar esses medos sozinhos? Não, nunca é sozinho. Nunca é sozinho. É um pouco comum, tá? Até pessoas de cargos de gerência, coordenação, ou assim por diante, ou um superior, que também não sabem inglês. Isso é até comum. E é mais natural que a própria área se junte para ajudar nesse sentido. Poxa, eu preciso falar lá com o suporte da Índia, por exemplo, no exemplo que eu estava dando. Mas eu não estou com receio, não sei se eu vou conseguir passar a informação muito certa ou não. Com certeza vai ter alguém ali que, se tem essa proficiência no inglês, vai ajudar, vai estar ali. E isso não é visto como uma coisa ruim, tá? É claro que se o seu trabalho realmente depende disso, dessa necessidade, você sempre que vai ter que estar falando inglês, falando com pessoas em inglês,
é natural que você também busque e evolua aí na proficiência nesse sentido, né? Mas enquanto você está nesse caminho, não enxergo que um supervisor ou um gestor vai olhar com maus olhos nesse sentido que você está buscando uma ajuda. Isso não só para o inglês, tá? Isso para qualquer outra função que você esteja atuando ali dentro daquela entrega, dentro daquele grupo, dentro daquela área. A busca de ajuda e ter essa ajuda é uma coisa natural. Tá? Não vejo como uma coisa ruim e não enxergo também lugares que julguem nesse sentido. Eu acho que é um pouco... Eu acho que a gente tem um pouco mais a questão da visão resiliente consigo mesmo e ter o entendimento também de que a partir do momento em que eu demonstro interesse em querer evoluir, as outras pessoas também vão ver esse lado, entendeu? E vão acabar colaborando. Correto, é nesse ponto mesmo. Aqui um ponto importante desse slide propriamente, que eu quis reforçar aqui para a gente, é justamente isso, no sentido de que você vai ter que estar evoluindo sempre na sua carreira. Nem que, por exemplo, você não quer ser um gestor, você quer se aprofundar mesmo na parte técnica, e ok, isso é legal também, tá? Não é todo mundo, com o passar do tempo, tem que virar um gestor, tem que virar um coordenador, tem que virar uma liderança. Não, é um pouquinho de questão de perfil, de gosto mesmo, de onde você se sente melhor trabalhando, né? O que você busca como objetivo, a gente fala um pouco disso para frente. E nessas mudanças, independente delas quais sejam, sempre você vai exercitar alguma coisa nova. E isso demonstra a evolução da sua carreira e a evolução da atividade mesmo, ou da sua forma de atuação. Acho que é um pouco até natural. É um pouco diferente do início, porque ali você está começando tudo mesmo ali, né? Tá exercitando desde o início ali. Aí, com o passar do tempo também, as suas ferramentas, igual a gente está brincando e comentando, vão ser tão maiores, tão mais abrangentes, que você vai ter mais ferramentas para te ajudar nessas mudanças, nessas evoluções, né, nesses reinícios, vamos dizer assim. Beleza? Fala muito. Show. Só um ponto importante que também que eu ia comentar, que acho que isso é legal para vocês, aí um exemplo meu, pessoal, até que essa fase aqui, por exemplo, de sênior aqui, eu não tinha qualquer interesse de ser um gestor. Eu nem pensava nisso. Eu tinha muito mais o interesse de me aprimorar mesmo na parte técnica, ser um especialista, ser um arquiteto de software, me aprimorar mesmo na parte técnica. Mas eu comecei a ser exercitado pela minha gestora na época em funções que já me dariam aqui umas experiências de uma gestão. Não era gestão de pessoas, mas era a gestão das atividades, gestão das entregas, o que priorizava ou não. E quando eu comecei a experimentar isso, aí também me deu o tino, falei, putz, parece que essa área aqui é legal também. Por isso que eu escolhi fazer o MBA, porque o MBA, o que eu fiz de engenharia de software, metade dele era técnico, era MBA de engenharia de software em arquitetura SOA. Vocês verem como é um pouquinho antigo. Hoje a gente fala muito mais em REST, tudo mais, APIs. Então, metade dele era a parte técnica, falava da parte técnica, e metade dele falava da parte de gestão de recursos, gestão de risco, gestão de pessoas, gestão de custo, gestão de projeto. Então, ali você também começava a ter umas experiências, entender, e aqui, no meu caso, eu começava a absorver aquilo que a gente estava comentando, de ferramentas para entender o que era aquele trabalho. Aqui me despertou o desejo de ser gestor. Foi daí que aí as coisas caminharam para me tornar, primeiro, um coordenador, depois um gerente. No Beleza? caso, ela acabou te influenciando a entrar nessa área, é isso? Ah, sim. Tanto ter experimentado algumas situações nesse sentido de já exercitar algumas coisas assim da gestão, eu acabei experimentando o que seria, não tinha a menor ideia, por exemplo, de gestão de pessoas, né? O que você tem que ajudar, controlar ou apoiar numa questão de gestão de pessoa, igual a gente estava falando lá atrás de pessoas, né? Não fazia a mínima ideia. Não fazia a mínima ideia de como se controlava a questão de priorização, risco, custo. Como eu comecei a exercitar isso e depois fazendo o MBA me deu as ferramentas ali para ter um entendimento melhor, aí de novo começou a alinhar o que eu estava
executando em certa parte com o que eu estava aprendendo de teórico ali, né, de conhecimento, e as coisas se encaixaram. E aí foi um pouco que natural até. Aí minha decisão ali foi, então eu poderia continuar seguindo na parte técnica, me aprimorando mais, ou eu poderia seguir para a questão de gestão. Aí eu decidi, até com um pouco mais de embasamento, porque aí eu já estava no MBA, já tinha feito o MBA, na verdade, de seguir para a parte de gestão. Como eu disse, não é uma obrigação. A gente não tem, porque você passou 15 anos, você tem que ser um coordenador, um gerente? Não. Depende muito do que você tem de objetivo para a sua carreira. Falando disso, o que você acha sobre o comportamento da parte de você ser mais técnico, e já que você experimentou um pouco dos dois, a parte mais técnico para a parte mais de gestão de pessoas dentro da empresa? O que é o maior diferencial entre os dois? Eu entendo, é uma opinião muito pessoal mesmo, que depende muito do perfil que você tem, né? Qual que foi a minha maior dificuldade, por exemplo, quando eu me tornei coordenador? Quando eu me tornei coordenador, eu estava numa equipe que tinha mais ou menos umas 8, 9 pessoas. Eu já trabalhava com eles, eu era analista junto com eles, né? E em determinado momento, eu me tornei coordenador dessas pessoas. E foi uma recepção, nesse sentido, muito boa da equipe, inclusive, mas o que me dava mais dificuldade, a partir daquele momento, eu deixava de ser uma pessoa que entregava, no sentido aí, até propriamente, então eu não vou fazer mais esse código, não vou fazer mais, né, uma implantação, né, não vou fazer propriamente a entrega. Agora, como coordenador, como gestor, eu tenho que ajudar que a nossa equipe, o nosso time, faça as entregas de uma forma mais fácil, tranquila, que eles consigam fazer as entregas. Então, eu deixo de fazer a atividade que eu estava sempre acostumado a fazer para apoiar o time a fazer essas atividades. Acho que essa que era... E depende muito do perfil de você. Se você é uma pessoa que gosta muito da execução, da atividade, de ver né, aquele código que você fez rodando em produção, trazendo o benefício que tinha que trazer, poxa, é muito legal isso, né? É esplêndido. Você começa na parte de gestão, de enxergar de forma também um pouco diferente, quando a sua equipe faz uma entrega muito importante, você consegue também ter essa mesma felicidade, esse mesmo orgulho, mesmo não sendo você fazendo aquela entrega. Essa acho que a principal diferença de um para o outro é a questão do teu perfil. Você gosta muito da parte técnica, da parte de entrega e tudo mais, você é muito bom naquilo, é o que você quer, ok, se especializa o quanto, porque também quase não tem limite, se especializa naquilo. Você gosta desse relacionamento, de pessoas, de interlocução, de comunicação, tem um viés legal aí também para ser um gestor, para ser uma liderança de pessoas. E você pode até exercitar lideranças, não especificamente de pessoas, você pode ser um líder técnico, você não vai ter que se preocupar no sentido da evolução do time, cuidados, né, a coisa mais simples, aprovar o ponto do time, por exemplo, ou tentar imaginar méritos ou promoções para o time, né, quem está merecendo, quem deveria ser congratulado naquele momento. Mas você tem uma liderança na parte técnica, você ajuda na definição da solução. Então, tem dos dois lados, tem caminho infinitos, praticamente. E depende muito do perfil, que aí você começa a entender. E no meu caso, o que me ajudou a entender foi a questão do MBA. Foi ter aí a base um pouco mais teórica, que aí eu consegui entender um pouco melhor a questão da gestão, por isso que eu escolhi seguir a gestão. Acho. Bom, o que é preciso para enfrentar as dificuldades que vão surgindo ao decorrer do exercício da profissão? Esse aqui é um ponto muito importante aqui. Eu acho que toda e qualquer profissão vão ter as suas dificuldades, e a gente vai passar por diversas dificuldades, ela no nosso caminho inteiro profissional. É natural, e até é bom que tem, porque é aí que você também vai evoluir. Um ponto importante aqui é você saber, você conseguir idealizar qual que é o seu propósito como carreira, como
como objetivo que você tem para sua carreira. Poxa, eu quero ser um DBA, gosto de trabalhar com dados, quero ser um DBA, gosto de infraestrutura e tudo mais. Você tendo esse objetivo, você vai buscar ser a pessoa, ter os melhores conhecimentos naquele sentido. Então, é aquele o seu propósito, é aquele o seu objetivo, né? E uma forma de exercitar isso é tipo, poxa, como que eu quero que os meus colegas de trabalho à minha volta me enxerguem? Eu quero que eles me enxerguem como uma pessoa parceira, que está sempre disponível para ajudar, que tem um baita conhecimento técnico, tem propriedade do que está falando. Então, você entendendo como você quer enxergado pelos outros, você consegue montar onde você quer estar, aonde você quer chegar. É uma forma, né, de chegar. E você tendo esse objetivo, esse propósito, você vai ter dificuldade desse caminho, mas você tendo esse objetivo, vai te dar força para chegar naquele objetivo que você está almejando. E nesse caminho, é muito importante a questão de parcerias. Como a gente estava comentando lá atrás, a TI está cada vez mais próxima do negócio, as áreas estão cada vez mais se conversando, tudo mais, o relacionamento é muito próximo, ou até mesmo dentro da própria equipe. A questão de parceria aqui não é ser amigo para, vamos jogar bola todo sábado junto, não é nesse sentido. É questão de estabelecer aí relacionamentos de confiança. Tá? Então, o que você acorda, o que você diz, a propriedade que você diz, e quando você não sabe, você dizer que não sabe também, ok, mas tudo que tiver ali no relacionamento ser íntegro, né? Ser verdadeiro. Então, nesse sentido essa questão de parceria. Muitas vezes você vai ter embate, ou com colegas de trabalho da sua própria área, numa definição de solução. Você acha que a solução é a melhor, ele acha que é a B. Vai ser natural, vocês vão ter que conversar e se entender e chegar num bem comum. E até com outras áreas, né? Ou até com clientes externos, assim por diante, é normal. E muito importante também essa questão de resiliência, no sentido de vai ter dificuldades nesse caminho como um todo, né? E importante você saber, no sentido de quanto esforço eu vou colocar naquele momento, que aquele momento precisa. Eu estou num projeto muito importante e ele tem um prazo curto de entrega, então eu vou ter que ter um esforço a mais, vou trabalhar mais horas no dia, vou trabalhar no final de semana. Às vezes vai acontecer, pessoal. E você tem que saber que, ok, isso vai fazer com que eu alcance meu objetivo, meu propósito? Vai. Então, eu vou desprender, eu vou investir esse meu esforço nisso. Porque em algum momento também, fez a entrega, está tudo certo, você vai voltar para a normalidade. Então, vai ter esses momentos de mais e menos, né? E essa questão de resiliência é muito importante nisso também. Acho que uma coisa que a gente precisa se atentar é que a gente sempre tem aquela visão de que quando a gente está na nossa jornada, trilhando ela, a gente sempre tem aquela visão que a gente está sozinho, né? E quando a gente busca fazer as coisas sozinho, a gente consegue alcançar, muitas das vezes, o objetivo que a gente busca, né? Mas quando a gente está caminhando com pessoas que têm a capacidade de potencializar isso, a gente vai muito mais longe, né? Acho que a gente tem que ter um pouco disso também. Sim, com certeza. Bom, como você teve certeza que a profissão que você está te faz querer permanecer nela? Isso aqui foi muito legal, né? Na primeira vez que eu vi o template, eu cheguei nessa pergunta e falei, nossa, que legal. E eu coloquei umas palavras-chave aqui só para trazer no assunto. Eu vejo que a nossa área de TI, a gente verdadeiramente tem a possibilidade de impactar as pessoas de forma positiva. A gente tem a capacidade de entregar para a sociedade, ou para um cliente, ou algum benefício que seja importante, que mude realmente a vida das pessoas, em variados níveis. Não estou dizendo que a gente não vai ter que criar, a gente vai criar um robô para fazer algo específico, não é nem necessário nesse nível. Eu falo nas mudanças que a gente faz, mesmo na evolução da nossa própria profissão. Eu acho que é uma das... Tem algumas outras profissões que também entendo que tem essa capacidade, mas acho que a TI é muito forte nisso. A gente consegue inovar e renovar mais fácil, ou mais rápido, ou a gente consegue impactar mais pessoas, sabe, dentro da nossa área. É isso que me brilha os olhos, assim, né, na área como um todo. Na empresa que eu trabalhava antes, por exemplo,
era uma empresa que controlava os caixas eletrônicos, e só essa empresa tinha caixa eletrônico nas periferias aqui de São Paulo, ou até de outras regiões do Brasil mesmo. Os outros bancos grandes não tinham. Então, levava o benefício para as pessoas de poder ali, né, ter uma opção de onde ela vai sacar o salário dela, que ela recebeu ali, perto da casa dela, não precisava se movimentar até longe. Então, e distribuía de melhor forma essas opções, a questão tecnológica nesse sentido. Eu gostava muito nesse sentido. Na onde eu estou agora, eu participei de um projeto do governo muito grande de renegociação de dívidas. Nossa, você vê a possibilidade de pessoas estar adentrando novamente no mercado financeiro, porque conseguiu negociar uma dívida que já estava ali há muito tempo de um jeito melhor. Poxa, você vê isso, você fica... Realmente, meus olhos brilham nesse sentido, por isso, sabe? Você consegue realmente, de alguma forma, mudar ou impactar as pessoas de forma positiva, né? Que é o importante. Tipo assim, como experiência sua, como você observa um aspecto em que você evoluiu bastante, assim, que essa sua trajetória toda contribuiu para que você tivesse esse processo de evolução? O que mais mudou, assim, na sua vida? Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que a questão de você ver um pouco diferente, que não é só você mais o responsável por você, no âmbito profissional, tá? Aí, falando comigo que participando mais da visão de gestão, não é você sozinho, mas nem a equipe também, não é que ela seja sozinha, mas a sua responsabilidade, a sua obrigação é olhar um pouco para a questão da área, de todos em conjunto. Você vai ter que começar a aprender que tem perfis diferentes, tem pessoas diferentes, e elas combinadas é que traz o benefício melhor para a área. Então, você começar a enxergar esse tipo de detalhe, imagino que é com a experiência, né, é com o que você vai tendo de ferramenta, vai aprendendo ao longo da jornada, é o que vai te dando um pouco de noção disso, né? Então, conseguir ter essa visão agora, que eu não tinha lá, uma boa parte da carreira, porque eu não exercitava nesse sentido, que para mim, eu me sinto orgulhoso nesse sentido, tá? Eu não sou perfeito, claro, mas a evolução que eu tive nesse sentido, de antes de ser muito preocupado, muito direcionado para o que eu queria, até, né, você se preocupar e cuidar um pouco mais do que nós, como time, queremos, o que é melhor para a gente, sabe? E isso que eu acho que que eu mais gosto, vamos dizer assim, que é o que eu mais sinto orgulho. Pô, muito bacana isso, cara. E aí eu já queria puxar outra pergunta, voltando um pouco o slide. Você como gestor, certo? Lidando com pessoas, principalmente dentro da empresa, seguindo a cultura, certo? O que você busca em novos colaboradores no período de recrutamento e assim sucessivamente? Legal. Essa depende muito da cultura da empresa, né? Você tem que entender muito o momento que a empresa tá passando, qual que é a cultura que a empresa tem, como que já é o ambiente lá na empresa, mas basicamente tem toda a parte, vamos voltar lá do hard skill, ali é um pouco mais simples no sentido, eu vou precisar de alguém que tenha um conhecimento em Python, em Angular, ou que trabalhe com banco de dados, que saiba API RESTful, você já tem uma ideia do que você precisa da parte técnica da pessoa. Talvez tão importante, ou um pouco mais importante, como que uma pessoa deveria ter de perfil para chegar, para poder encaixar no time que você já tem. Eu acho que é muito importante no sentido de ter uma pessoa que seja fácil de tratamento, comunicação, interlocução, saiba falar, expressar as ideias que ela quer apresentar, saiba também ouvir as ideias que os outros estão apresentando e consiga discutir e até divergir em alguns momentos nesse sentido, mas sim em conjunto. Aí vem a questão do trabalho em equipe,
definir, direcionar, porque é melhor para aquele momento, para aquela área, para aquela solução que a gente está trabalhando, né? Então, tem pessoa, e não é nem questão de ser introvertido ou extrovertido, não, tem pessoas que são mais quietas, tem pessoas que são mais falantes, né, que são mais abertas nesse sentido. É muito mais no sentido do como que é o trato realmente com a pessoa, se é fácil a comunicação, se você entende bem o que ela fala, se o que ela fala você também entende, se ela tem uma capacidade analítica ali de ouvir e realmente chegar em algumas conclusões, algum direcionamento, facilidade em resolução de problemas, que a gente passa muito por isso na vida profissional. Então, eu acho que é muito da relação. A relação é o que determina muito, pelo menos quando eu penso nos times que eu já fui gestor, até nos times que eu participei, o muito importante, e vai ter momentos que vão ter discussões mais firmes, vão ter quase brigas, parecendo irmão, sabe? Um pouco mais ríspido, e saber que também que aquele momento a pessoa não estava legal e acabou descambando para um momento ruim, e você saber também que, putz, foi algo específico, não é o perfil, né? E ok. Então, eu acho que é muito essa questão da relação entre as pessoas. Se é uma pessoa de uma relação um pouco mais difícil, sua equipe já é uma equipe um pouco mais aberta, mais colaborativa, não faz sentido você trazer uma pessoa que não tenha muito esse perfil. Senão você vai, né? Ele pode ser que não se encaixe na área, ou a área pode ser que não se encaixe nele, né? Aí o match não fecha. Massa, massa. E a gente pegando todo esse retrospecto da tua jornada, vou te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, um pouco profissional, quem sabe, mas aonde você se vê daqui para frente, né? Você tipo, tem aquela visão de que quer continuar sendo gestor nessa área que você já trabalha? Como você se vê daqui a 5, 10 anos? Sim, eu ainda vejo que empresas podem enxergar de determinada forma diferente, né? Qual que é a diferença de um coordenador para um gerente? Um coordenador, ele está ali fazendo a gestão mais próxima da equipe, ele tem até mais próximo da parte técnica, inclusive, e tudo mais, e um gerente começa a ter uma abrangência um pouco maior. Ele transita mais facilmente pelas demais áreas da empresa, e ele acaba sendo líder de líder. Então, quando você é coordenador, você é líder de analista, de especialista, né, e assim por diante. Quando você vem para um cargo de gerência, você começa a exercitar, além dessa abrangência, e também essa questão de ser líder de líderes, você começa a exercitar isso, e é diferente. Mudam em certos sentidos. Então, eu ainda entendo, eu estou como gerente há 2 anos e pouco, se não me engano. Eu acho que eu ainda estou muito recente, eu tenho muito que experimentar ainda. Eu acho que nos próximos 5 anos, como foi a sua pergunta, eu quero ainda exercitar essa função. Eu tenho muito, acho que, aprender e evoluir aqui ainda nessa função, sabe? Tenho muito a aprender. Depois, se vocês tiverem curiosidade, dá uma procurada na internet num livro chamado Pipeline de Liderança. Ele explica um pouquinho essa questão do que muda, sabe? O que você tem que imaginar ou buscar para você... E o que muda dentro dessas questões dos cargos. É bem interessante, sabe? Vou até escrever aqui no texto. Já anotei aqui já. É bem interessante. Beleza? Putz, o que fazer para ser um profissional de destaque na área? E aqui eu vou puxar de novo um ponto que a gente falou agora há pouco. A questão do seu propósito. O que você busca e o que você busca como objetivo para sua carreira e como conseguir imaginar esse objetivo, como você gostaria de ser enxergado pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Então, isso te dá um pouco do seu propósito, o que você está buscando pela carreira. E se aquilo que você quer, você vai colocar todos os esforços seus possíveis para chegar naquele objetivo. Mas eu acho que o que é importante aqui é fazer essa busca, é buscar o seu objetivo realmente, chegar lá no seu gol, onde você está almejando, mas sempre manter a sua integridade. Você vai passar, eventualmente, por momentos na profissão
que às vezes você vai ter que tomar decisões mesmo, né, de seguir por um caminho, seguir por outro caminho, e o que vai te guiar a isso vai ser a integridade que você tem dentro daquele, aquela dúvida ou aquela decisão específica, né? Vou dar um exemplo. Eu trabalhava na empresa antes da que eu estou agora, eu estava nela há 15 anos. E eu recebi o convite para vir para essa empresa agora. No primeiro momento que eu recebi esse convite, uma coisa que me pegou forte, no sentido dessa decisão de ir ou não, eu falei, mas, poxa, eu vou deixar a empresa que eu estou há 15 anos para ir para uma empresa nova, e, por quê, né? O que poderia o que teria de bom nisso, e como eu seria enxergado pelas pessoas que ficaram lá, né? Poxa, você está aqui com a empresa há 15 anos, agora você abandonou a empresa, é um pouco nesse sentido que eu estou querendo comentar, né? Mas aí eu pensando na minha integridade, o que me ajudou na decisão foi, eu não estou abandonando a empresa, eu não estou saindo porque eu não gosto da empresa que eu estou, é que eu estou vislumbrando nessa empresa que me convidou agora uma experiência diferente do que eu tenho aqui, que é o que eu entendo que faz parte do que eu preciso para alcançar o propósito, o gol que eu estou almejando para a minha carreira. Entendeu? Não sei se eu consegui explicar um pouquinho do sentido da integridade, o que eu quis dizer. Tá? Então, faz total sentido. Em algum momento você vai ter que tomar algumas decisões, você vai ficar um pouco incomodado, talvez, com elas, mas você mantendo a sua integridade dentro do objetivo que você tem ali, sem prejudicar outros, e nesse sentido, sem passar por cima de ninguém, não, acho que isso você vai ser sempre um destaque reconhecido por qualquer pessoa que passar na sua vida profissional. Acho que a gente precisa ter a visão de que a gente tem que ter a visão, como eu já havia dito, que a gente precisa dar o nosso melhor, a gente tem o entendimento que a gente fez o melhor que a gente poderia dar, Correto. E em determinado momento a gente vai precisar sair para buscar algo maior para a gente, né? A gente não pode ser egoísta consigo mesmo e achar que, putz, eu tô há 15 anos aqui, eu acho que eu vou permanecer porque eu gosto da galera. Não, a gente tem que se desafiar, buscar novos desafios e buscar uma evolução para nossa carreira, para a gente mesmo, né? Principalmente pessoal. Correto. Bom, pessoal, aqui termina a questão da apresentação, mas eu estou aqui para a gente continuar o bate-papo, tá? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida para estar fazendo perguntas aí ao Célio, podem ligar o microfone, podem mandar aqui no chat, que ele vai estar vendo, a gente vai estar respondendo da melhor maneira possível. Peço que vocês não saiam, vou estar mandando aqui informes de feedback que vocês precisam responder para poder ganhar a certificação, certo? Enquanto isso, vocês vão mandando perguntas aí para o Célio, qualquer dúvida que vocês tenham. Qualquer dúvida sobre a carreira ainda, sobre o dia a dia, sobre ele mesmo? Fique à vontade, gente. Vai perguntar, Davi. Fala aí, Davi. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, galera? Então, Célio, eu queria tirar uma dúvida em relação a gerenciamento de processos. Eu não sei se você já... acredito que sim, mas se na sua carreira você trabalhou com equipes pequenas, grandes e médias, sabe? Como é que você fez para... Se você já vivenciou isso, como é que você fez para gerenciar tanto os processos como as pessoas e o dia a dia dessas pessoas e o trabalho delas, sabe? E Sim. como é que você fazia com o seu time ou com as pessoas que você... as lideranças que você cuidava para gerenciar toda essa questão e analisar o dia a dia, como é que estava o andamento das coisas, a qualidade... Como é que você fez nesse processo para gerenciar não só as pessoas, mas dependendo também da quantidade de pessoas com que você estava trabalhando, sabe? Sim. Vou tentar responder, Davi, dando um exemplo um pouco mais prático. Eu passei por um processo que, quando eu comentei ali que eu estava sendo exercitado já para uma visão um pouco mais de gestão, mas ainda não era gestor, era um projeto bem complexo que a gente estava atuando e tiveram alguns problemas ao decorrer desse projeto e a gente acabou tendo um prazo muito curto para entregar dentro do objetivo que a gente tinha com a empresa para fazer essa entrega. Aí era uma coisa interna mesmo da empresa.
a gente teve que buscar ajudas de diversas áreas internas de desenvolvimento, de pessoas que não estavam nem acostumadas a trabalhar em conjunto, para todo mundo se apoiar ali, para ter esse objetivo comum e a gente conseguir fazer a entrega num tempo mais hábil, num tempo melhor. Nesse momento, a gente passou por um período que a gente trabalhava realmente, assim, em questão de horas, bastante. A gente começava a trabalhar 8 horas da manhã, muitas vezes ia até às 9 horas da noite, e trabalhava sábado, às vezes domingo também. Então, foi um período ali de, cara, uns 2, 3 meses, mais ou menos, que foi bem intenso. E isso com um grupo muito grande de diversas pessoas e perfis. O que acho que ajudava na época, o que também ajuda nesse sentido, quando vários grupos, ou tem alguma especificidade e tal, uma criticidade, alguma coisa que está diferente no andamento daquela situação, daquele projeto, é sempre ter claro para todo mundo o objetivo em si, por que era tão importante naquela época para a empresa e realmente era bem importante. Então, por que a gente, em determinado momento, tinha que investir ou desprender tanto esforço pessoal mesmo, profissional, para alcançar aquele objetivo. Então, quando todo mundo está envolvido e está com um pensamento comum e acredita naquele benefício que vai trazer para a empresa, fica um pouco mais tranquilo nesse sentido. Foi sempre mil maravilha, então chegava no trabalho, só codificava, testava e estava tudo certo. Não, teve embates, teve definições de soluções que tiveram que mudar no meio do caminho, mas sempre tratando com aquela questão da integridade que eu estava comentando, respeito, estabelecendo relações de confiança e todo mundo com a ideia de qual seria o objetivo final tão importante que a empresa gostaria de alcançar, que realmente era importante. Então, estava todo mundo no mesmo barco, vamos traduzir aqui. Então, nesse sentido, ficava um pouco mais fácil por conta disso, sabe? Então, quando você está numa situação dessa, mas você compreende o objetivo, você entende o objetivo, você enxerga que realmente ele tem um benefício, eu acho que fica mais fácil no sentido de entender as razões que algumas coisas talvez levem. Para que tanto esforço em termos de trabalho? E um exemplo, só para dizer, tá? Para exemplificar a pergunta que você fez. Eu acho que o principal é isso. Não é fazer por fazer. Tecnologia por tecnologia não quer dizer nada. Ela é pura, ok. Mas se ela traz algum benefício e aquela entrega que você está participando, ela vai trazer algum benefício para a empresa, vai reduzir um custo exorbitante, vai ajudar num processo que a empresa tem perda, por exemplo, e todo mundo tem essa consciência, o objetivo é alcançado mais fácil e todo mundo vai estar junto ali. Pode falar. Foi até interessante esse ponto que você tocou, e também foi um pouco do que eu vivenciei. Aconteceu de ter uma entrega lá no projeto que eu trabalho, e muitas pessoas vieram de outros projetos e tudo mais, e a gente teve porque a gente teve algumas perdas na equipe, algumas pessoas saíram e a gente fez uma força-tarefa para poder entregar a demanda. Você não estava trabalhando comigo, não, né? Você também está explicando a mesma coisa que eu passei. Não. Bem parecido, velho. Bem parecido. É um infiltrado. E aí, o que acontece é que a gente agora, no momento que a gente está... Eu não sou gestor nem nada do tipo, mas eu... no dia a dia eu noto que, assim, a gente passou por essa tempestade, sabe? E agora a gente está num momento mais de acalmar as coisas, mas ainda está tudo muito confuso, processos não estão estabelecidos, muita coisa ainda está turva, e o time ainda não se encaixou, sabe? E aí o ponto que eu queria, e até mesmo com essa explicação que você trouxe, como o que é que se faz, o que é que as pessoas do projeto podem fazer para as coisas começarem a se encaixar, sabe? As coisas se alinharem, a gente estabelecer processos para o que aconteceu no passado não venha se repetir, porque o que aconteceu lá no projeto foi muitas vezes problemas do dia a dia, de processos não estabelecidos, de falta de documentação. Só para exemplificar, o que aconteceu até foram 2 sêniors que saíram do projeto. Saíram
do projeto e tudo mais. E aí muitas coisas, muitas regras de negócio, muitas coisas do projeto eles só tinham de cabeça. E aí não ficou nada documentado, não ficou nada salvo. E aí quando eles saíram e a gente teve que entregar demandas e afins, ficou tudo um caos, tudo uma confusão. E aí a gente está agora nesse processo de, pô, a gente viu que errou, a gente viu o que deu ruim, a gente precisa restabelecer e trabalhar para isso não acontecer, sabe? Legal nesse sentido, na minha opinião, é que ninguém mais do que vocês próprios consegue entender o que é o que está dificultando, né? O que está atrapalhando o bom andamento do projeto, vamos dizer assim. Vocês que estão ali no dia a dia, talvez por vocês estarem inseridos nele do dia a dia, não estejam enxergando da forma como um todo. Mas vocês que estão atuando e vivenciando essas dificuldades, vocês são as melhores pessoas para, pelo menos, determinar quais são os pontos que deveriam ser tratados e melhorados. E tendo esses pontos que devem ser melhorados e tratados, a gente volta lá naquele ponto de parcerias, de estabelecer relações de confiança. Então, se vocês sabem que tem alguns pontos que precisam ser melhorados, nada melhor do que vocês mesmos fazerem os acordos devidos para aquele ponto ser tratado e não acontecer de novo. Traduzindo, não adianta alguém chegar e determinar como uma coisa que tem que ser feita simplesmente pela determinação. Em conjunto de quem está sofrendo essa dificuldade, estabelecer ali o que deveria ser feito para melhorar aquela situação específica, todo mundo já vai comprar a ideia. Vai ser mais fácil todo mundo estar de mãos dadas ali, comprando a ideia para chegar no objetivo que se almeja lá. Nada melhor do que as pessoas que estão sentindo a dificuldade, estabelecer, então, o que precisa de melhorar, o que sente falta, o que precisa, o que necessita, e, em conjunto, chegar nas ações que o grupo entende que seria melhor para atuar nesses pontos, entendeu? Acho que talvez não, só uma pessoa de fora, um gestor lá, talvez não consiga enxergar o todo no detalhe, talvez o que vocês estão sentindo no dia a dia. Mas estabelecer entre vocês, e até junto com os gestores envolvidos, lógico, estabelecer quais são os pontos que estão mais prejudicando e definir ali um plano de ação, alguma coisa que mude num processo, ou estabelecer um processo. Eu quero passar da fase de desenvolvimento para a fase de qualidade, mas ainda não está muito. A gente vai estabelecer um processo aqui de revisão de vai ter uma pessoa desenvolve, um outro desenvolvedor revisa ou valida ou faz um teste específico para a validação daquela entrega antes de chegar para o time de qualidade. Estou dando um exemplo bobo, mas é só para a gente exemplificar, né? Se é nesse ponto o problema, o requisito não está chegando muito bem detalhado, tá? Então, que informações a mais a gente precisaria receber de um requisito para entender que ele está detalhado? Para pedir para a área de requisito, eu gostaria também assim, essas informações, porque sem o que acontece aqui no desenvolvimento vai desencadear lá na qualidade e gera todo esse retrabalho. Então, todo mundo tendo essas noções, estabelecendo essas parcerias, essas relações de confiança, eu acho que aí os objetivos começam a caminhar mais naturalmente, a ser alcançados, sabe? Acho que é um pouco disso. Entendi. Obrigado, viu? De nada, que isso, cara.